Fala pessoal, vamos para mais um react agora exclusivo só para membros, tá? Então pode saber que o babado é pesado. Vamos lá, é do canal do Daniel Atala. Já assisti, mas assisti há muitos anos atrás esse vídeo. Não me recordo de detalhes e eu acho que eu nem consegui assistir até o final porque vocês vão ver o que que é. Vamos lá. Olá, ser divino, que prazer a gente estar aqui junto e muita gente tem me pedido para falar sobre os orixás. Exatamente, eu adoro os orixás, sempre amei os orixás. Até os meus 23 anos eu estive dentro da Umbanda, sou babalorixá dentro do culto de Umbanda e dei aula de orixás em muitos lugares, aqui no Brasil e até fora do Brasil, por tudo aquilo que eu já estudei. É uma matéria que eu gosto muito, porque os orixás são deuses africanos que trabalham a energia da nossa cabeça. Quando você fala de ori, você fala de cabeça e chá é aquele que rege a cabeça. Está ligado diretamente às religiões afro-brasileiras. E eu não digo nem religiões africanas, porque hoje na África pouco se fala sobre o orixá. Mentira, tá louco, homem? Jesselegbá, Ifá, Nigéria, Oxogbo. Mentira, o maior turismo que existe hoje em Nigéria é sobre a cultura orixá. Os maiores festivais do mundo religiosos é na cultura iorubá. O culto aos orixás, o maior festival é o festival de Ogum, depois o festival de Ifá, depois o festival de Xangô, depois o festival de Oxum. Move milhões de dólares em volta da Nigéria, claro que... Mas eu entendo, porque teve um momento, acho que quando esse vídeo foi feito, a gente não estava tão bem preparado para receber o Ifá aqui e todas as informações nigerianas por causa da colonização britânica lá na Nigéria. Então, por isso que ele está desinformado nesse período do tempo, mas só corrigindo. Mas começou bem. Porque na realidade, na África, o orixá não era como é visto aqui no Brasil. O orixá lá na África, e aí existiam milhares de orixás, Milhares não, 401. era um nome de família, ou um nome da região que aquela família morava. Percebe que, por exemplo, eu sou Atala. Então, se nós tivéssemos passado por todo o processo que o continente africano passou, provavelmente existiria um orixá chamado Atala. Não, não funciona assim. O contexto da formação de um orixá é completamente diferente disso. Geralmente o orixá é um ancestral divinizado de uma família a qual ele fez um ato muito importante. Por exemplo, Xangô, ele fundou Oió, a cidade de Kossô, o estado de Oió, ou a nação de Oió, né, que virou estado depois da colonização dos britânicos. Então, Xangô é divinizado por ter sido um grande rei de Kossô, de Oió. Oxum, uma grande rainha de Oxogbo, poderosa na magia e assim vai. Não é só ser um ancestral, ele tem que ter feito alguma coisa muito importante, muito grandioso. E essas histórias vão se replicando de forma de sabedoria e a gente aprende muita coisa com a vida importante desses orixás. Em Nigéria, hoje, o panteão se configura em 401 divindades. Mais um. Esse mais um é você, é eu. Somos todos nós. Nós podemos ser orixás no futuro. Basta sermos grandes aqui agora, para que no futuro os nossos descendentes olhem para nós. Nossa, o Gési foi um grande ancestral. Eu vou rezar por ele, porque vai que a sabedoria dele passa para mim. Vai que a força dele passa para mim. Essa é assim que forma um orixá lá. Então o panteão é 401. Por quê? Porque simboliza a minha família, simboliza aquilo que eu tenho como aspecto. E lá na África era exatamente isso. Veja. Lá na África, gente, a África é um continente e somente ali nos povos iorubás cultua orixá. Aí você pode colocar os Fons, você pode colocar até um pedaço do Jeje, você pode colocar a Nigéria, você pode colocar o Congo e algumas outras pequenas nações ali ao redor que cultuam orixá. Não é toda a África. A África não é um bairro, a África é um continente inteiro. Você que uma das orixás mais conhecidas aqui no Brasil é Oxum. E Oxum é um rio na África. Ogum era uma grande clareira. Não, o rio é Oxogbo. Ele se funde à criança Oxum, filha de Emonjá, quando Emonjá estava fazendo ebó para poder engravidar. E aí o filho nasce, a filha Oxum nasce com deficiência e acaba se fundindo ao rio para que o rio dê vida àquela criança. Por isso que nasce o culto de Oxum, e Oxum foi extraordinário. Então o Oxogbo é o verdadeiro nome de Oxum, só que Oxogbo é o nome do rio. E Oxum é o nome da mulher, da deusa. Na África. E até Xangô, que trazia uma grande pedreira. São regiões da África. Essa coisa da pedreira com Xangô é do Brasil. Nigéria não tem nada a ver com pedreira, não.
Tem a questão do Oedum-Ará, que é a pedra de raio, mas só fica por aí. Xangô está muito mais ligado ao fogo e à certeza das coisas, à coragem, à força do que, de fato, pedra. África. Essas regiões da África e esses nomes eram dados por família. Então, uma família que morasse perto do rio Oxum, todos eram alguma coisa de Oxum. Então tinham seus nomes comuns, como o meu, Daniel, e, naturalmente, tinham os nomes comuns de Oxum. Aqui no Brasil, isso Não, isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Isso não é verdade. se tornou bem diferente. Começamos a entender que o orixá era como se fosse um signo. Pessoas mais aceleradas, mais, sabe, agitadas e que normalmente se tornavam explosivas ou eram de Yansan ou de Ogum. Pessoas que gostam de ouro, conforto e tranquilidade eram naturalmente de Oxum. Pessoas belas, bonitas, que andavam sempre de uma maneira, sabe, extremamente formosa, eram de Logum Edé. Pessoas mais atiradas, alegres, felizes e que às vezes nem se preocupassem com a vida, eram de Oxóssi. Pessoas matreiras, às vezes até trapaceiras. Pessoas com a língua que era totalmente ferina. Essas eram de Exu. Pessoas que gostavam de animais de Nanã. Pessoas que adoram a guerra, que são batalhadoras, que vão até a última gota, são de Obá. Pessoas intuitivas são de Oá, né? Porque elas pensam, elas são criativas. As pessoas que são doces e que querem cuidar de todos, mas esquecem de si, de Iemanjá. Pessoas que são da guerra e que gostam muito de exercícios físicos, são de Ogum. Pessoas que vêm com marcas no corpo e que são aquelas que gostam de estudar, prestar atenção em tudo, ou eram de Ossanhe, ou eram de Abaluaê. Veja você que até aqueles que eram mais calmos, pacatos, nós falaríamos de Oxalá. Então, cada uma das pessoas começou a ser dividida pelos orixás. E ainda, os mais ricos, Oxumaré. Imagina, mas é só porque... não, Oxumaré abençoou aquela pessoa. Na África não tinha nada a ver com isso. Não tinha esta visão. A grande realidade é que... Isso é verdade. Isso aí são as escolas esotéricas que vão substituir os signos pelos arquétipos dos orixás e colocar aqui. Na verdade, sim, os esotéricos, porque isso vem da Cabalá hebraica, muito mais forte do que do próprio horóscopo, né? Dos zodíacos, 12 zodíacos. Então, eles que vão introduzir, com pessoas como esse homem, com certeza. E realmente, em Nigéria, com os povos iorubás, não é assim. Você nasce numa família, você é destinado ao orixá daquela família. Se você é um estrangeiro, o Orumilá, que é o dono do segredo, o dono do destino, ele vai determinar para você o que é bom ou ruim para você. Tá? Aí você vai se iniciar de acordo com o que é melhor para você. E acaba acontecendo também em Nigéria. Então, tem pessoas que são descendentes de Xangô, eles nascem em Oió e eles precisam cultuar Oxum. Então, eles vão lá para a cidade, para o estado de Oxogbo, se iniciar para Oxum. Sim, acontece muito. Lá na África era a região. Agora, aqui no Brasil, você pode sim prestar atenção. Então, vamos lembrar os 16 orixás e como esses orixás agem em seus poderes. Exu é o senhor da magia, é o grande poder de comunicação aos orixás. Ele não tem nada a ver com o diabo cristão e, naturalmente, ele tem a ver com a sabedoria universal. Exu é aquele que é rápido. Exu determina que jogou uma pedra hoje, que correrá no ontem, vibrará no amanhã, estará em todos os lugares. Exu é o senhor do tempo. Exu é aquele que te ajuda a entender os prazeres da vida e é o grande guardião. Pessoas que nascem sob a regência de Exu são pessoas mágicas e têm dons muito fortes. Só que são pessoas que assim, mexeu, pegou no calo e aí a coisa complica. Os filhos de Ogum e a energia de Ogum é o orixá da guerra, é o orixá da potência mágica. É aquele que comanda as estradas. Parece que ele vai colocar magia em tudo, porque ele deve estar pegando em cima dos arcanos. E que sempre traz poder aos seus filhos. Tem a necessidade de trabalhar a parte física. Não tem jeito. Filho de Ogum não trabalhou a parte física, começa a se sentir mal, começa a ter dificuldades e começa a se sentir bastante doente. Isso é besteira, os maiores sacerdotes são de Ogum. Ogum está muito mais afim de tecnologia, de desenvolvimento intelectual, de criatividade, porque manusear ferro é ser criativo, não é questão de força física. Isso aí não bate. Ogum é o orixá da tecnologia, do desenvolvimento e da civilização humana. Ogum é o senhor das estradas, protege as viagens. Ogum também cuida dos policiais. E Ogum é apresentado num filho sempre como uma pessoa guerreira. Consequentemente, Oxóssi, seu irmão, já não é tão assim. E, naturalmente, os filhos de Oxóssi são pessoas mais extrovertidas, alegres e que não têm aquela coisa de preconceitos e tal. São pessoas mais dadas à vida. Gostam de curtir a vida em todos os seus sentidos. Ou seja, qualquer um pode pegar. É assim.
corrimão de metrô. Oxóssi é isso. Oxóssi é o caçador de uma flecha só. Então, é aquele que te leva ao objetivo, é aquele que entende o seu caminho e que te fala: curta a vida, para de ser uma pessoa tão presa. Oxóssi, senhor dos caboclos na Umbanda, traz Não, nada a ver, nada a ver. também a sabedoria e traz a constância nas atitudes. Logo em seguida, Oxóssi é o orixá da autossuficiência, aquele que ensina você ter produção, você produzir. Oxóssi, ele vai ser configurado também como orixá o quê? Aquele que cria a lavoura, aquele que prospera a lavoura, aquele que ensina a manter a tradição, tanto que no candomblé, Oxóssi, Queto vai ser rei de Queto, rei da tradição da nação de Queto. Ele também vai trazer os rituais de Axixê, que é o ritual fúnebre do Queto. Então, Oxóssi fala de tradição, fala de continuidade. Por isso, a virilidade de sempre querer filhos, para que haja continuidade. Essa questão da caça ela é muito filosófica, vem do arcano do caçador, mas não bate muito bem com o Oxóssi africano, não. teremos Oxumaré. E Oxumaré é a energia que vai falar sobre riqueza, sobre prosperidade, né? Muitas vezes no Xirê a gente fala de Oxumaré primeiro, em outras falamos de Abaluaê. Mas o fato é que esse orixá, Oxumaré, que é o grande arco-íris, e toda vez que você vê um arco-íris, você está falando de Oxumaré, ele traz prosperidade e riqueza. Seus filhos são grandes empreendedores e pensam rapidamente. São filhos que normalmente carregam mistérios. Não gostam de mostrar a sua face ou aquilo que estão vivendo. Mostram realmente aquilo que são, mas não abrem a sua intimidade. Já os Jabalu... Então, o que está falando é muito mais sobre Rangolô, que é um inquince da Angola, que vai dar as características do Oxumaré para o Queto, porque infelizmente no Brasil não conservou-se o culto ao Oxumaré. Em Nigéria, o Oxumaré ele é tratado como um metamorfo mesmo. Ele nasceu com a capacidade de se transformar. E esse culto ao Oxumaré ele não se estende apenas com povos iorubás. A gente vai ver Dan, vai ver Bessem, vai ver o culto à cobra, ao deus cobra no Antigo Egito e todas as outras nações que vão vir no decorrer do Nilo. O culto à cobra é um culto muito forte em todo o continente africano e quando a gente fala de orixá, o Oxumaré, é justamente sobre isso, é o culto à cobra. Essa questão do arco-íris, isso é lá na nação de Angola, porque vai ter o Rangolô e a Rangolomeia e a Dandalunda, que são três Niquince que se manifestam através do arco-íris que leva você até uma cidade espiritual, que seria depois que seria se configurar a Ruanda na Umbanda. Mas lá era a Luanda, a grande ilha magnífica de Angola, do povo banto. Então você mistura muita coisa e Oxumaré é um orixá do segredo e da beleza rara. Ele não está muito ligado à riqueza, até porque ele delibera sobre a riqueza da vida dele. O Oxumaré foi escravo de Xangô, foi escravo de Odudu, foi escravo de várias pessoas, justamente porque eles queriam aprisioná-lo por ele ser muito diferente. Então, quando ele consegue se libertar, ele não quer mais saber desse local e ele vai para outros locais e ele começa a pegar o status de Deus. Então, consequentemente, aparentemente ele nasce no oriente do continente africano e ele vai descendo até chegar no ocidente ali onde é o Antigo Egito, onde ele se estabelece 5 ou 4 mil anos atrás e começa o culto ali ao deus cobra, que depois vai dar origem a várias outras divindades cobra. Mas o Oxumaré é tão mais antigo, acho que de todos os orixás ele é um dos mais antigos de todos e nós não temos tanta informação assim e não tem nem família, que eu saiba, não tem família tradicionais de Oxumaré, mas tem ainda o culto preservado. Abaluaê são pessoas que têm o dom da cura nas mãos, são pessoas que são mais lentas, são pessoas que gostam da vida, mas gostam de estudar, gostam de se dedicar a conhecer cada aspecto humano. São extremamente sedutores. Os filhos de Abaluaê gostam muito dos prazeres da pele, porque está ligado a ele a renovação daquilo que existe em nossa pele. Depois temos Ossan. É Obaluaê, que vem de Obá, Alu-Aê, o rei senhor da terra, Obá-Oluaê. Obaluaê, ele é um orixá, irmão de Xangô, não tem nada a ver com palha, com cura, ele tem a ver com magia, com feitiço, algum medicina, feitiço. Ele que dá a medicina, tem aquela velha história que Exu manda Oiá buscar uma magia e não era para ela comer, aí ela acaba comendo e era uma magia para ela cuspir fogo, depois dá para Xangô, Xangô também fica cuspindo fogo. Então, essa magia é pega na casa de Obaluaê. É ele que dá o poder para que Xangô se torne rei.
Obaluayê, e ele foi a única divindade que foi proibida de ser cultuado no período da colonização inglesa, porque toda vez que o inglês se metia a besta com o sacerdote de Obaluayê, ele acabava morrendo. Então, o único que foi realmente temido foi ele, tanto que foi recentemente que o templo foi reaberto e eles tinham enterrados, assentamento, tudo para não ser destruído. Então, quando acabou a colonização, houve a independência da Nigéria, eles abriram os poços, né, que ficava o assentamento e passaram a cultuar novamente Obaluayê e já está tendo o festival de Obaluayê de novo. Saindo o Elegum incorporado de Obaluayê, saindo, abençoando, ele é o orixá da cura, porque ele faz feitiço, não porque ele cura porque ele quer, mas sim porque ele conhece os segredos do feitiço, do Ogum, da medicina, para poder curar e também para poder matar. Ossan é o senhor dos mistérios das ervas, cuida de todas as ervas e naturalmente é o senhor do olhar profundo. Uma pessoa com aquele olhar muito profundo que parece que, nossa, nos corta, provavelmente está com Ossan perto de si. Ossan é o orixá invocado quando você vai fazer um banho de ervas, quando você vai fazer um chá e quando você vai comer até uma salada, porque Ossan, ele traz sempre a purificação à sua energia. É muito legal. Depois... É muita besteira, isso sim. Você vai chamar uma divindade para rezar uma salada, pelo amor de Deus, gente. Ossan, ele é em outro segredo da folha, porque ele guarda, sim, as funções da folha, do conhecimento da folha. O culto a Ossan, Ossain, ele é destinado para algumas pessoas, por isso que no candomblé ainda tem o cargo do Babá Euê, da Iá Euê, que são pessoas responsáveis pelo segredo das ervas. Eles vão cuidar do assentamento de Ossan, tudinho ali, das medicinas que vão ser feitas com aquelas ervas. Ossan, ele é filho de Ogum. Ogum, ele é o senhor da medicina, por isso que remédio, que medicamento, que a medicina, a palavra que vai destinar é Ogum, que vem de Ogum também, que vem dessa raiz dessa palavra, de Ogum, que vem de primeiro homem, primeiro civilizador e tudo mais. Esse filho de Ossan, esse filho de Ogum, que é Ossan, ele vai ter o papel da medicina das folhas, enquanto Ossan é o senhor da medicina, é ele que... Ogum é o senhor da medicina, ele que determina quem é que vai ser curado ou não, como é que o efeito do remédio vai funcionar ou não. Ossan é aquele que prepara o remédio. Então você precisa, para cultuar Ossan, você tem que cultuar Ogum. Não adianta você ter o remédio se o senhor do remédio não vai permitir que o remédio funcione. Entende? Nós teremos Euá. Euá é o orixá da criatividade, do céu rosa. Eu, toda vez que vejo um céu rosa, eu começo Oni Euá, Euá Maju, Oni Euá, Euá. É como você busca a energia de Euá para você e ela te abre a intuição. Como sou tarólogo há mais de 30 anos, o que mais trabalho dentro do meu profissional é a minha intuição. Então Euá sempre abençoa, mas necessariamente não quer dizer que uma pessoa intuitiva é de Euá. Pelo contrário, às vezes uma pessoa que não é intuitiva é de Euá, porque as pessoas de Euá são muito, muito criativas. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes elas se iludem demais e começam a falar muito, muito. Já... Existe um vodum chamado Omolu, que Omolu não é orixá. Omolu era casado com Ieuá. Ieuá é um vodum também. Ieuá é o orixá. Ieuá é um vodum. E essa Ieuá, ela se disfarçava de Omolu, que era um grande feiticeiro, que as pessoas iam lá consultar. Nisso, ela se disfarçava com as palhas. Então, eles achavam que estavam consultando com o Omolu, porque o Omolu estava viajando. Então, ela passou a ser chamada de Omolulu, que seria a... Eles sabiam que era ela que estava ali, mas eles sabiam que ela era boa também. Então, assim, mesmo não sendo o Omolu, nós sabemos que você é boa no que faz. Então, ela passou a ser... ela tirou a palha de sobre si e começou a fazer as suas adivinhações. Então, Ieuá e a Ieuá, elas foram atribuídas à adivinhação. Mas só que em Nigéria, eu, assim, particularmente, eu ainda não estudei a fundo a Ieuá em Nigéria. Mas essa Ieuá que nós temos muita informação é do Vodum, não do orixá em si. Então, esse Vodum Ieuá, ela é configurada como Omolulu, esposa de Omolu, que ela fazia as suas consultas ali, ficou rica por causa disso, ficou famosa por causa disso, mas de fato não tem nada a ver com virgindade, não tem nada a ver com céu rosa, não tem nada a ver com nada disso, ao contrário, ela está ligada ao culto da cobra, lá de Dan. Então ela também é uma cobra, por isso que o que nós temos no candomblé de Queto sobre Ieuá é do culto de Ieuá, a cobra. Obá é o orixá da guerra, é o orixá que vai e que guerreia e que traz essa potência mágica. Obá é aquela mulher que normalmente é mais firme, mais forte e que
não deixa pro homem as coisas não. Se tiver que tomar atitude, vai tomar atitude. E naturalmente, não significa que ela seja homossexual. Pode ser uma heterossexual e também ter essa força. Eu conheço grandes mães que foram pais na vida. E essas, se são guerreiras em todos os pontos, são de Obá. E naturalmente, para os orixás, tudo aquilo que existe na vida é perfeito e harmônico. E tudo vale a pena. Isso também é legal a gente aprender. Então, Obá, ela foi também distorcida aqui no Brasil. Obá é o orixá do amor verdadeiro. Porque a única que amou Xangô de forma real foi Obá. A única que esteve de fato do lado de Xangô sem preconceito, sem interesse nenhum, era Obá. Oiá queria a proteção de Xangô. Oxum queria a riqueza de Xangô, a fama de Xangô. E todas as outras 400 esposas de Xangô queriam alguma coisa dele. Obá só queria ele. Então, a história de Obá termina quando Xangô manda ela embora. E ela prefere voltar pro Orum. Ela prefere morrer do que ficar nessa terra sem Xangô. Então, Obá é atribuído o poder do amor verdadeiro. Aquele que ama de verdade. Por isso que o símbolo dela é o rio turvo. É aquele rio feroz, porque o amor é feroz, o amor é aquele que ou te leva para um lugar, para um paraíso, ou te leva para a decadência, e aconteceu a decadência com Obá, infelizmente. Essa questão da guerra de Obá, ela vem em um período antes de Xangô, quando ela não conhecia o amor, então ela era feroz. Conhecendo o amor, ela se torna mais dócil, e fora do amor ela se torna um rio perigoso. Então Obá está mais afim do amor, do rio, da água turva, desse turbilhão na vida da gente que envolve sentimento, do que de fato a guerra. O orixá que ainda está sobre a regência da guerra é Ogum. Tá? Não existem diferenças entre o heterossexuais, homossexuais, bissexuais ou qualquer tipo de visão. Pelo contrário, todos somos seres de Deus, todos somos seres divinos. Continuando, encontraremos Inhansã. Inhansã é poderosa. E lógico, tenho que saudar. Epa, minha mãe, porque eu sou filho de Inhansã e os filhos de Inhansã são tempestivos, são instintivos, às vezes morrem pela boca, tomam atitudes que, meu Deus do céu, explode e faz, mas são pessoas que são apaixonadas pela vida e gostam de mostrar a paixão, a vida para os outros, porque Inhansã traz isso, traz este caminho, esta sensação de você tem que conquistar. Naturalmente, os filhos de Inhansã são protegidos por tudo aquilo que existe do lado espiritual. Então, inveja, olho gordo, encostos, essas coisas não pegam nos filhos de Inhansã. Mas se você invocar Inhansã também, com certeza você vai ter essa bênção. Depois temos os filhos... Oiá ou Inhansã, ela é a divindade do raio, da fagulha divina, da fagulha do fogo. Ela é aquilo que inicia. Então ela é o orixá da coragem. É aquela que te dá coragem para você fazer aquilo que normalmente você não faria. Por isso que as pessoas, normalmente, quando elas vão fazer uma coisa que é por impulso, fala que foi Oiá que empurrou, Oiá que incentivou, tal, porque é a coragem. A única que atravessa o fogo sem temer o fogo é Oiá. Ela é o orixá da coragem e automaticamente da paixão, porque a paixão, ela é essa coragem emocional e racional. Então ela vai pegar esses dois atributos. Já a questão espiritual de Oiá deve ser por causa da Oiabalé, que é o orixá da qualidade de Oiá, que vai tratar o lado espiritual, mas isso aí nós não temos confirmação da Nigéria, dos cultuadores de Oiá de lá. Mas a questão dela ser do orixá da coragem, da força feminina, do mercado. Oiá é Olodjá, ela é senhora do mercado. Então isso tudo é de Oiá. A mulher que vende acarajé, ela é uma mulher corajosa, que ela vai contra a colonização, ela vai vender um quitute que é africano, para europeu, para pessoas que acham aquilo ridículo, mas ela faz, ela vence e está aí até hoje. Isso é Oiá. Oiá é a mulher que vence. Oiá é a pessoa que vence na base da coragem. De Oxum e a energia dessa orixá poderosa, a orixá das cachoeiras, dos rios, a orixá da beleza e da fortuna. Oxum é aquela que gosta do luxo, gosta do conforto. E suas filhas e filhos também. Tem que tomar um grande cuidado para não engordarem, porque é característica de Oxum ficar um pouco mais cheinha, exatamente por causa dessa característica. Adoram ouro, e ouro é o caminho delas. Oxum não é o orixá do ouro. Oxum é o orixá do bronze. E são pessoas um pouquinho rancorosas. Nem tanto quanto as de Iemanjá, mas com certeza não esquecem. Já dizia, enquanto a energia de Oxum sempre consegue ver tudo, porque ninguém esconde algo de uma filha ou de um filho de Oxum. Não esconde.
cai na mão delas. Enquanto Oxum olha e fala, você aprontou comigo, eu vou te pegar, Iemanjá pode nem tomar a atitude de te pegar, mas não esquecerá nunca mais o seu nome. Depois temos Xangô. Xangô é o orixá da justiça, é o orixá rei, é o orixá Obá, e ele é aquele que traz justiça aos seus filhos. Está sempre ligado às causas jurídicas, está sempre ligado à parte financeira e à estabilidade. Os filhos de Xangô são pessoas extremamente justas, são pessoas extremamente que gostam do trabalho, que gostam de estarem produzindo. Normalmente têm rostos quadrados e ombros largos, como eu, sou de Xangô. Yansan e Xangô sempre me abençoaram. Posteriormente a esses orixás, ainda teremos Logum Edé. Esse Xangô do Brasil é muito engraçado, porque ele é o orixá da justiça, mas seus filhos são sempre mau caráteres. Isso não é diferente também em Nigéria. O pessoal de Oió, geralmente o pessoal do Kossô, eles são grandes inimigos de outros povos ao redor. Até por causa também, novamente, da colonização. Oió sempre foi uma nação predatória. Então, quem sequestrava as pessoas ao redor de Oió e vendia como escravo era o pessoal de Oió. Então, Xangô sempre, os filhos de Xangô, os descendentes de Xangô sempre tiveram esse aspecto de pessoas mau caráter. De repente, para limpar essa honra, né, quando eles chegaram aqui, começaram a falar que o orixá era da justiça, né? Mas na verdade não, Xangô é o orixá da certeza. Independente se você estiver certo ou errado, se você roga pro Xangô, Xangô te dá a certeza, te dá a vitória. Então Xangô é o orixá da vitória, da certeza, é o orixá da força, da brutalidade. Então quando fala que o raio cai e rompe a rocha, aí tá Xangô. Porque Xangô, independente do que ele quer, independente de como é que vai fazer, ele acaba fazendo porque é assim que ele quer. Então Xangô, ele é um orixá da força e da força bruta, justamente por causa de tudo isso. Logum Edé é o orixá da beleza, o orixá do amor, do sentimento, e traz muita fartura aos seus filhos. Os filhos de Logum Edé e as filhas normalmente têm uma beleza andrógena e andam como se estivessem flutuando. São pessoas que não gostam de ver as tragédias da vida e têm uma dificuldade de lidar com problemas. Normalmente se sentem muito fechadas. Depois encontraremos Iemanjá. Nossa, eu nem vou comentar Logum Edé, que Logum Edé é a grande contradição de tudo que se fala por aí. Logum Edé não é criança, Logum Edé não é andrógeno, Logum Edé não é uma criança príncipe mimada por Oxum e depois é arrancada do conforto pelo seu pai Oxóssi, nada a ver. Tanto que Oxóssi e Oxum, eles são divindades de tempos diferentes. Oxóssi não conheceu Oxum e vice-versa. Então Logum Edé, ele é contradição até na própria Nigéria, onde uma família de Logum Edé vai falar que ele é Oxum feminino, Oxum masculino, que seria, não sei se é a palavra correta, mas é Maleoxum, que seria Oxum macho. E outra família, que também se diz que é de Logum Edé, vai falar que Logum Edé foi um grande feiticeiro, que ele era parceiro de Ogum, e um monte de coisa relacionada a Logum Edé com Ogum. Então, assim, eu particularmente passo a acreditar mais nesse Logum Edé com Ogum, porque Logum Edé não é um nome, é um título, e ele vai surgir mais nesse campo, lá na tribo de Ilexá, que vai ter esse aspecto mais de Oxum, mas lá tudo para eles é Oxum, então até Oxalá é Oxum. Então fica meio difícil acreditar nesse povo. Mas no candomblé é onde mais distorce, onde todo viado branco bonito é de Logum Edé. Se você não for um viado branco bonito rico, você não é de Logum Edé. Se você for um viado preto, é de Oiá. Se você é um viado preto gordo, é de Oxum. Se você é um viado preto escandaloso, é de Exu, e assim vai. Tem muito estereótipo no candomblé, então isso também é um estereótipo do gay perfeito. O gay que deu certo é de Logum Edé, não existe isso. Eu fui dado Logum Edé no candomblé, então eu sei do que eu tô falando. Iemanjá é a grande mãe e no Brasil a orixá mais conhecida. As filhas de Iemanjá são mais reclarosas, mas são extremamente maternas, cuidam de todos. Tem que tomar cuidado, porque gostam de cuidar demais e acabam esquecendo de si. E quando, no lado negativo, acabam falando demais, e aí as suas línguas, não é legal. Iemanjá é a orixá que realiza desejos, é a orixá que abençoa principalmente as conquistas profissionais, práticas do dia a dia. Na parte amorosa, deixa para Oxum, deixa para Logum Edé e até para Oxóssi. Vai funcionar com muito mais ênfase. E se você quer paixão, busque em Yansan. Posteriormente, teremos Nanã. E Nanã, a grande vó dos orixás, é a energia dos mistérios, é a energia da sabedoria oculta, é aquela que protege os animais e protege, sim, o externo de vossas casas. Está ligado à energia de pessoas que gostam muito de animais, mas são pessoas mais fechadas, preferem até a companhia dos bichos do que dos próprios seres humanos. Os filhos de Nanã são pessoas que falam, pensam, prestam atenção,
olham, mas sabem muito bem que estão, ao analisar tudo aquilo que está à sua volta, protegendo o seu próprio interior. Posteriormente, temos Oxaguian. Nanã nem é orixá. Em Nigéria, você falar que cultua Nanã, eles vão de desconjurar, porque Nanã, para eles, é uma força de feitiço muito poderosa e do mal, ligadas às Adjés, aos Oxô, que são os feiticeiras do mal. Então é capaz de se afastarem de você. Nanã-buruquê vem de Nanã-burucu, Nanã que é ruim. Nanã é um nome masculino, é um nome de um vodum da guerra, das montanhas, aquele que cerca os viajantes e mata ferozmente. Isso é Nanã, Nanã-burucu. Quem vai falar muito sobre isso é o Pierre Verger, no seu livro Orixás, e tem que procurar. Se a pessoa que é iniciada em Nanã incorpora Nanã, beleza, vambora. Orixá se cria, sua mente é sua mente, mas que historicamente não é um orixá, não é uma divindade feminina e tão longe de ser uma divindade velha, conforme é pregado, não é. É somente aqui no Brasil. Tanto que em outras seitas, eu falo seita assim porque lá é seita, que seria a santeria. Nanã não existe e o que mais parece que Nanã eles vão chamar de Obaluaê. Novamente misturando as coisas. Então, Nanã é mais do culto de Vodum. Vodum Nan, tá? Oxaguian é o Oxalá novo e é aquele que é o guerreiro. Esses tem que tomar cuidado. Ixi, para arrumar uma confusão. Os Exugian. Porque Oxaguian é aquele que vai para a guerra e vai para a guerra para a paz. Só que, como ele não entende a paz como algo parado e tranquilo, ele começa a cutucar todo mundo. Um filho de Oxaguian não aguenta ver alguém parado. Viu alguém parado? Vamos arrumar alguma coisa para fazer. Porque toda hora tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Esse papo de você ver um Oxaguian na rede, talvez só se for ele, porque se tiver alguém do lado dele na rede, vamos fazer alguma coisa? E ele já vai colocar a pessoa para trabalhar. Oxaguian, às vezes, arruma muita confusão com isso. E por último, temos Oxalufã. E Oxalufã é o orixá velho, e pessoas de Oxalufã é exatamente aquele orixá que traz a ela essa coisa mais lenta, essa coisa mais de paz e harmonia. São excelentes amigos. Às vezes são difíceis nos relacionamentos amorosos, porque não sabem se dedicar tanto. Os dois Oxalás são a essência de Jesus dentro da Umbanda e, naturalmente, o amor. Mas ambos têm uma dificuldade de se entregarem. Mas também, quando se entregam, tanto Oxaguian quanto Oxalufã são verdadeiros amigos e excelentes amantes. Esses são os orixás principais dentro do culto e que podem estar te ajudando. Para muitos que trabalham na Umbanda, talvez alguns deles ficaram meio confusos. Para outros que gostam do Candomblé, ficou muito fácil. Mas mesmo você, que é de Umbanda, de Candomblé, ou que simplesmente teve a curiosidade de conhecer os orixás, é muito legal você ter essa sabedoria. Porque quando você conhece o panteão africano e traz ele para o Brasil, você conta a nossa história também. E você pode, sim, como um ser divino, sem pertencer a nenhuma religião afro-brasileira, utilizar essas forças espirituais ao seu favor, porque afinal de contas, os deuses estão para nós, como nós estamos para os deuses. Então, trabalhe o seu poder e, lógico, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Volta o vídeo se você perdeu alguma coisa, assiste de novo e até conta para mim nos comentários. Então, eu gostei. Isso que é o ruim. Eu gostei. Cara, eu achava que ia ser pior. Eu acho que é outro vídeo que ele faz uma lavagem cerebral, assim, questão de orixá e signos dos zodíacos. Aqui ele compara muito o orixá com os arcanos, né? Os arcanos maiores. Quem conhece percebe tudo isso. Mas eu achei que ia ser pior. Eu acho que não foi esse vídeo que eu assisti da outra vez. Eu vou procurar esse outro vídeo. De repente eu deixo esse vídeo em público. Então, se você está assistindo e você não é membro, saiba que é porque o vídeo não ficou polêmico como eu queria, porque ele falou muito bem, falou na linguagem do Candomblé, ele fez essas comparações meio desatualizadas, mas justamente o vídeo ele é muito velho. Deixa eu ver aqui de quando o vídeo é. O vídeo é de 2017. Então, 2017 era outra época, gente. Nós estamos em 2023. Então, assim, está um pouco desatualizado, porque nós tivemos várias atualizações de questão de orixá, por causa da vinda dos africanos aqui pro Brasil. Os tradicionalistas, eles vieram, eles estão trazendo muita sabedoria, muito conhecimento sobre orixá. Nós estamos resgatando tudo isso, fortalecendo a nossa raiz, nosso culto com o orixá, seja candomblé, seja ixexelekbá, seja o ifá. Nós estamos nos fortalecendo, isso é muito bom. Então, ele está um pouco desatualizado, de repente ele até já se atualizou em questão disso, mas pelo menos está coerente.
tá coerente com o candomblé da época, entende? Ele não tá com a pretensão de falar que isso aqui é da Umbanda, isso aqui, não, ele só tá falando sobre o orixá e tá ótimo, tá muito bom. Então, assim, para qualquer pessoa leiga que não tem a pretensão de ensinar sobre uma religião e fala tudo isso aí sobre o orixá, poxa, eu ia adorar conversar mais com essa pessoa, como ele fez, porque ele não faz parte do contexto religioso dele mais. Então, ele poderia muito bem falar qualquer besteira, não. Ele se preocupou e falou um negócio bacana, pequenos toquezinhos, mas achei legal. Mas tem um outro vídeo dele que é polêmico, que eu tenho certeza que eu vi e era desse rapaz que ele sincretizava orixá com signo dos zodíacos. Eu vou procurar esse vídeo e vou fazer também. Mas se você tá vendo isso é público, tá público, é porque eu joguei pro público, porque não ficou somente para os membros. Mas torne-se membro desse canal. Torne-se, venha ajudar a gente a fortalecer essas análises que nós estamos fazendo sobre vídeos polêmicos. Não é só sobre Umbanda, mas Candomblé e Ifá também. Nós estamos trazendo essas informações, assim, pautando. Então, para não ficar, para a gente poder ter toda a liberdade para falar direitinho o que é o que não é, sem colocar a pessoa num espaço público, de ficar feio, né, pra gente, pra eles também, né, ficar criticando a pessoa assim publicamente, não, mas os membros estão aqui para analisar, pra gente estudar junto, baseado no que os outros estão falando também, tá bom? Então te convido, é R$7,90 por mês, é menos de um maço de cigarro por mês, então vem pra cá, seja membro, vem ajudar. Se você tá vendo isso público, porque eu coloquei público, mas a maior parte das vezes fica no particular só pros membros, tá bom? Então até mais, fico agradecido, até mais, tchau, tchau.